Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do SEGEScast, o podcast da Secretaria Municipal de Gestão. Em comemoração aos 10 anos da carreira de Analista de Políticas Públicas, APPGGs, aqui na cidade de São Paulo, vamos ter alguns episódios um pouco diferentes, onde vamos receber convidados que vão contar um pouco sobre sua experiência na carreira e sobre o que é ser um APPGG e o que é uma carreira transversal. Para iniciar o nosso programa, convido para se juntar a nós os analistas de políticas públicas, também conhecidos como APPGGs. Samuel Ralize de Godoy, analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura. A Larissa Michelin, APPGG e diretora de parcerias da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O Thiago Ferreira de Souza, um APPGG e diretor de Planejamento e Gestão de Carreiras da Secretaria Municipal de Gestão. Para a mediação deste nosso bate-papo, eu convido a chefe da Assessoria de Carreiras Transversais da Secretaria Municipal de Gestão, a Maria Emília. Bem-vinda, Maria Emília! E por fim, para abrir o nosso episódio, convido ela, que é mestre em Gestão e Políticas Públicas, especialista em Direito Administrativo, Direito Eleitoral e em Direito Constitucional, a secretária municipal de Gestão, Marcela Arruda. Seja bem-vinda, secretária Marcela. Olá, é um prazer estar com vocês nesse evento que inicia uma série de ações que teremos para comemorar os 10 anos da nossa carreira dos analistas de gestão e políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. Eu quero começar com minha autodescrição. Sou mulher, de cabelo preto, à altura do um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo hoje um blazer branco com uma camisa, com uma blusa preta. Tenho a cor parda e estou com as unhas pintadas de pink. E parece que foi ontem que a carreira foi criada, mas nesses 10 anos nós temos muitas coisas boas para falar. E começando pela importância dessa carreira. Então, hoje nós iniciamos uma série de eventos que servirão para comemorar, na verdade, esses 10 anos. Enquanto secretária de gestão, também estou na secretaria responsável pela carreira, que tem 183 servidores públicos ativos hoje e uma carreira que só está crescendo desde 2016, com entradas em primeiro plano um pouco mais de 60 pessoas e depois distribuídos para formar hoje esses 183, mas com alguns avanços, como por exemplo a criação de mais cargos. A carreira hoje conta com mais possibilidade de entradas porque já autorizamos por lei mais cargos, com avanços como por exemplo a atratividade da carreira, porque avançamos também na remuneração inicial para tornar atrativos os próximos concursos. E a gente já percebeu isso no último concurso, quando nós tivemos proporcionalmente 242 pessoas por vaga. Era um concurso destinado inicialmente para 32 vagas, nós chamamos em momento posterior 50 pessoas. O que tenho a dizer para inaugurar este bate-papo? Estamos falando de uma carreira que ela se diferencia porque ela já inicia com foco no aperfeiçoamento da gestão pública e na gestão governamental. E aqui sem tirar o prestígio de outras carreiras que são específicas, mas estamos falando de uma carreira que ela vem e ela pode ser, na verdade, móvel no dia a dia, falando de forma mais simples para explicar o transversal. O servidor público entra já destinado a um projeto, e este projeto ele é acompanhado por vários instrumentos de governança que a sociedade tanto requisitava. Uma melhor governança do plano de trabalho. Nós temos, por exemplo, o plano de atuação institucional, nós temos o plano de trabalho individual e os relatórios que são semestral das atividades dos profissionais que estão na carreira. Então, estamos falando de servidores públicos que atuam com o propósito de fortalecimento da gestão municipal, sim, mas de servidores públicos que também estão se movendo para serem mais atualizados de acordo com o propósito e necessidades da gestão pública do século XXI. Estamos falando, então, do que costumo chamar de um reforço
a governança administrativa, de um reforço à gestão pública. Hoje nós temos com muita clareza as competências de atuação desses profissionais. Nós temos com muita clareza também o que a administração pública espera desses profissionais que são profissionais do futuro. Então, em 2016, claro, aqui na cidade de São Paulo, uma das poucas capitais que tem essa carreira, é uma carreira que tem a sua origem no governo federal, alguns estados adotaram, alguns depois não deu tão certo, mas nós estamos falando de um embrião, já que temos 10 anos, não é mais um embrião, mas inicialmente era essa a proposta, vamos testar e qualificar a administração pública a partir desses profissionais. E o que posso falar dos resultados, que são resultados excelentes. Nós temos profissionais que ao longo desses anos, assim como vocês ouvirão aqui, também cresceram junto com a carreira e eles assumiram posições de liderança. Assumiram posições que às vezes eram denominadas como posições mais políticas e hoje a Prefeitura de São Paulo tem a honra de dizer que temos profissionais dessa carreira nessas posições de liderança. É certo que o incentivo é para que todos tenham alguma experiência na liderança de projetos, mas nem sempre a liderança de um projeto é uma liderança de uma governança geral, de uma secretaria, por exemplo. Estudo para dizer hoje que reforço o nosso compromisso com a carreira. Nós temos hoje um desdobramento nas competências, alguns trabalham na gestão de controle, outros trabalham no monitoramento de projeto e alguns nas áreas finalísticas. Temos ainda algumas secretarias que não têm esse profissional por projetos diferentes, mas o nosso propósito é ter essa carreira com experiência em todos os projetos prioritários da Prefeitura e da cidade de São Paulo. Então, inicio com muita alegria este que será apenas o primeiro de vários eventos que teremos para a carreira e com agradecimento de toda a dedicação da carreira ao longo desses últimos 10 anos. Eu destaco nessas suas palavras a questão das competências, e que não são só competências técnicas, mas são competências também relacionais, que vão também tratar não só da técnica, mas de posições que eles podem galgar ao longo da carreira para posições mais políticas, tendo a técnica como principal instrumento. O agradecimento é meu por ter esse empenho de vocês para construirmos juntos uma carreira melhor e desejo aí o início de um bom evento para todos vocês. Bom, eu queria agradecer à secretária Marcela Arruda, no início dessas comemorações dos 10 anos da carreira. Estou muito feliz de estar aqui nesses 10 anos. Queria agradecer a Larissa, queria agradecer ao Samuel e ao Tiago por participarem desse primeiro podcast. Eu sou Maria Emília, sou uma mulher negra, cabelos grisalhos, cacheados, tenho muitas sardas que eu adoro. Tenho 1,75 m, estou vestindo um vestido mostarda, com um blazer quadriculado, um brinquinho pequeno e gosto de sorrir. E para começar, eu acho que vocês podiam dizer o que é ser APPGG, o que é o dia a dia desse APPGG. Larissa, quer começar? Posso começar? Tudo bem? Como vai, Maria Emília? Bem, meus colegas, APPGGs. Sou Larissa, sou uma mulher branca, de 40 anos, tenho cabelos bem curtos, grisalhos, estou usando uma blusa preta, tenho os braços à mostra, tatuados, e 1,70 m de altura. Ser APPGG, eu acho que é bastante coisa, e acho que cada um aqui vai dizer um pouquinho sobre algo. Mas eu vou pegar o seu gancho, Maria Emília, quando você diz que é uma carreira relacional, né? E eu acho que ser APPGG tem uma boa parte sobre ser relacional, sobre conseguir construir relações com colegas, com áreas,
acho que grande parte do que a gente faz porque a gente também tem essas grandes conexões, né, entre colegas, entre pares. E eu acho que boa parte do dia a dia do APPGG se dá construindo, né, alimentando relacionamentos para poder trabalhar, né, em conjunto nesse mundão que é a prefeitura. Olá, você que está nos ouvindo, muito obrigado. Sou um homem de 1,80 m, tenho cabelo majoritariamente preto, mas um pouco não tá mais preto, tá ficando branco. Sabedoria. Espero que sim. Minha pele é branca, tenho uma camisa cinza dobrada até o cotovelo e estou usando crachá como todos os dias da minha vida. Estou usando crachá. Às vezes não aos domingos. Ser APPGG é uma experiência interessante, uma experiência gratificante. Acho que porque eu gosto de ser servidor público, né? Onde eu me encontrei profissionalmente e no mundo, assim, o que eu faço é ser servidor público e é isso que eu preencho quando tem que dizer lá num formulário qualquer qual sua profissão, sou servidor público. E ser APPGG, um tipo mais específico de servidor público, é muito gratificante porque ao mesmo tempo em que eu tenho o contato com os meus colegas, e como a Larissa falou, parte do nosso trabalho é fazer contato com os colegas, fazer conexões. Eu também tenho a oportunidade de me movimentar pela prefeitura e conhecer outras carreiras, conhecer outras pessoas que não estão vinculadas a carreiras, porque a gente tem muitos servidores que são comissionados ou admitidos, e eles fazem todos juntos esse negócio aqui acontecer, né? As crianças entrarem doentes no hospital e saírem curadas, entrarem na escola e saírem alfabetizadas, e aí a gente tem uma satisfação muito grande de saber que fazer uma conexão a mais, fazer um processo eletrônico a mais, fazer um projeto de inclusão digital a mais, faz com que tudo isso aconteça um pouquinho por vez. E o lugar do APPGG aqui na prefeitura é muito privilegiado porque a gente tem uma visão sobre o todo que muitas vezes outras carreiras não tiveram a oportunidade de ter pelo desenho que elas tiveram. Mas acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas perguntas. Perfeito. De todos os fatores, de tudo o que faz com que a gente consiga de fato prestar o serviço para a população. Do que eu observo nas palavras de vocês três, e eu acho que o Samuel falou com mais ênfase, essa questão da transversalidade. Explica para nós o que é ser uma carreira transversal. Ser uma carreira transversal é ser uma carreira estratégica e que atua em diversos ramos da política pública aqui dentro da cidade de São Paulo, né? Então nós somos APPGGs e temos APPGGs na educação, na saúde, na segurança urbana, em direitos humanos, na fazenda, na procuradoria do município, né? E o que essa atuação em tantos lugares distintos, né, proporciona, né? Uma rede, né, articulada de servidores, né, que conseguem transpor de uma secretaria para outra as questões e as articulações que elas têm de fazer entre si, né? São servidores que estão ali tecnicamente, estrategicamente, trabalhando em planejamento, em monitoramento, em avaliação de políticas públicas, né? Em vários lugares distintos da prefeitura, né? Todos eles balizados, né? Quer dizer, dirigidos através de um plano de trabalho, né? Que é baseado num plano da Secretaria de Atuação, e dessa maneira a gente consegue coordenar os servidores dentro da prefeitura como uma só, né? Então, fazendo com que todas as políticas públicas se conversem de uma maneira única. Acho que é isso, assim, quando eu penso em transversal, né?
como o Thiago disse, acho que é sobre essa capacidade de atuar através da estrutura, né? É não depender de uma estrutura hierárquica, não hierárquica, mas vertical, eu diria, para atuar. E acho que é isso que, né, existem outras carreiras transversais, mas aqui estamos falando da de APPGGs, e é um pouco sobre isso mesmo, assim, essa capacidade que a carreira tem de fazer uma atuação através das estruturas. Isso é muito bacana, né? Acho que também precisamos levar em conta um fator inerente aí da carreira transversal de APPGG, que é não exigir uma formação específica acadêmica ou um conjunto de formações, né? A gente tem APPGG que são formados em farmácia ou em artes cênicas ou em sociologia, ciências sociais, direito, filosofia, engenharia, administração e tantos outros cursos. E são poucas as outras carreiras da prefeitura que tem isso, né? Eu acho que a controladoria tem lá na carreira de auditor municipal de controle interno tem isso, e a de auditor fiscal lá na fazenda também tem isso. E essa característica faz com que exista uma complementaridade de visões, de olhares, da forma de enxergar o mundo nas pessoas, e isso se espelha no trabalho, né? Quando a gente tem uma carreira de engenheiros, e todo mérito aos engenheiros, mas eles olham todos com o olhar de engenheiros. Quando a gente tem o olhar de muita gente diferente, distinta, a gente tem mais pluralidade, a gente tem mais aspectos, ângulos, visões diferentes sobre o mesmo problema. E o problema da gestão e da política pública não é unidirecional, não é unidimensional, ele é multidimensional. Então, muitas vezes, ter alguém que tem uma vivência X com alguém que tem uma vivência Y juntos numa secretaria de direitos humanos, ou de educação, ou de saúde, faz com que aquele projeto ou aquele problema público seja resolvido de uma forma original, inovadora, inesperada, talvez mais rápido, talvez com mais eficiência. Isso é um ganho para a administração pública, ao mesmo tempo em que todas essas pessoas são submetidas aí a um conjunto de eventos de imersão, de capacitação, e o papel da EMASP é fundamental nisso, né? A nossa Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo complementa essas lacunas que as pessoas que são formadas em artes cênicas, em física, em química, em biologia, não tiveram na faculdade em relação à política pública, direito administrativo e assim por diante. Acho que dá uma liga boa. Nós tivemos muitas transformações. Por exemplo, eu sei que o Samuel participou de inovação em alguns sistemas do governo. Quais foram essas transformações que vocês viram ao longo desses 10 anos? Por onde vocês passaram? Qual foi a importância do APPGG? Quando eu entrei como APPGG, fui alocado ali na Coordenadoria de Gestão de Tecnologia, na Secretaria Municipal de Gestão, na época, em 2016, e estava no projeto de implantação do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, que foi criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para a gente implantar o nosso processo administrativo, que, aliás, fez 10 anos na semana passada, dia 15 de janeiro, fez 10 anos da edição do decreto 55838, que implantou o processo eletrônico na prefeitura. E eu cheguei pouco depois que esse projeto já estava em andamento. Na verdade, eu já trabalhava na prefeitura como assessor técnico na implantação desse projeto, e como APPGG eu continuei alocado, mas ali com outras funções, com outra abordagem. E acompanhei esse projeto até mais ou menos ali 2019. Em 2019, eu passei pela Coordenadoria de Inclusão Digital na Secretaria de Inovação e Tecnologia. Fiquei uma temporada curta ali na Inclusão Digital, foram 6 meses. Trabalhei com a revisão do decreto de estruturação dos telecentros, e depois eu fui para a Coordenadoria de Administração e Finanças da própria SMIT, Secretaria de Inovação e Tecnologia. E ali eu fiquei até começo de 2021. Foram já, então, 3 alocações até 2021 com funções diferentes. Na primeira, eu estava fazendo coisas, estava ajudando a implantar um sistema de processo eletrônico, e tive a oportunidade também, nesse primeiro período, de
de acompanhar a chegada dos primeiros analistas de planejamento e desenvolvimento organizacional da especialidade de tecnologia da informação. Enfim, nesse primeiro período trabalhei fazendo a implantação desse núcleo e do processo eletrônico. Depois eu fui para a inclusão digital para olhar para normativos, então eu fui olhar para decreto e como que o decreto impacta a realidade, como que a gente pode modernizar o parque tecnológico dos telecentros, atualizando a sua normatização. Depois, na administração e finanças da Smith, eu fui olhar para outras coisas. Eu fui olhar para orçamento, contratação, licitação, gestão de pessoas, logística de uma secretaria que não é grande, mas também não é tão pequena. E aí eu pude desenvolver novas competências e pude puxar minhas colegas da carreira que estavam em outras áreas para poder fazer acontecer ali um monte de projetos que estavam dependendo do bom andamento das tarefas ali de administração e finanças da secretaria. E aí eu pude ver um pouquinho mais para dentro como que funciona esse motor ou essa caixa preta da gestão pública dentro de um órgão. E ali eu comecei a ficar muito entusiasmado com a função do orçamento público, né? O que é o orçamento público, como ele funciona, para que ele serve, como ele é feito, como ele é alterado durante o ano. Fui estudar, fui fazer meu doutorado sobre isso e em 2021 mudei para a Secretaria da Fazenda, a convite de uma colega PPGG que tinha ido para lá, e fui trabalhar com planejamento orçamentário municipal. E lá eu fiquei até outro dia, que em janeiro de 2025 a gente foi para a Secretaria de Governo Municipal e continuo trabalhando com planejamento e orçamento. E trabalhar com planejamento no órgão central de planejamento orçamentário da Prefeitura coloca a gente em contato direto com, se não todos, muitos dos APPGGs, porque os APPGGs, por um motivo ou por outro, e acho que também não é por acaso, eles vão parar na assessoria de planejamento, na coordenadoria de planejamento, no gabinete, na parte mais estratégica dos gabinetes dos órgãos. Sempre tem 1 ou 2 ou 3 ou 8 APPGGs que estão ali olhando para planejamento. Em todos os lugares, nosso ponto focal é muitas vezes a PPGG. E por que a PPGG? Não é mesmo? Por causa da transversalidade. Não é porque a gente tem muita experiência na prefeitura, porque a gente está fazendo 10 anos agora. A PPGG é essa pessoa que está fazendo a ponte entre a parte de administração e finanças, o gabinete e as áreas técnicas mais finalísticas da área, né, do órgão. Você acha que isso lhe ajuda a olhar a partir dessa multiplicidade de conhecimentos onde? Porque você fala de tecnologia, você está falando de orçamento, né? Orçamento até tem uma relação com políticas públicas. O que a gente costumava dizer bastante na implantação do SEI é que não era um projeto de tecnologia, né? Era 10% tecnologia, 90% pessoas, gestão da mudança. E trabalhar com pessoas é o que a gente faz todos os dias. É o que o Thiago faz na COGEP, é o que a Larissa faz em Direitos Humanos. Fazia em Direitos Humanos. Ainda faz. Ainda faz em Direitos Humanos. E todo mundo faz em todas as secretarias. A gente lida com pessoas. Implantar o SEI foi lidar com as pessoas da Prodan, onde a gente está gravando esse podcast, porque a Prodan cuida da sustentação e da implantação do SEI, do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de quem vai usar, de quem vai explicar como tem que ser usado, quem vai desenhar o processo, o fluxo do processo, quem vai capacitar as pessoas que vão usar, quem vai tranquilizar as pessoas que vão usar o sistema, no sentido de que o mundo não vai acabar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, os processos vão funcionar, vai ter scanner, vai ter computador, vai ter internet, e se não tiver, tem um plano de contingência. Quem faz isso são pessoas. Vai ter trabalho. As pessoas ficam com medo, né? Sim, e o trabalho talvez mude um pouco, mas sempre vai ter trabalho. Ninguém perdeu o trabalho por causa do SEI. As pessoas mudaram a forma de trabalhar ou mudaram até o que faziam, porque hoje não tem mais carrinho para levar processo de um lugar para o outro. Mas tem gente que precisa analisar o processo, tem gente que precisa protocolizar o processo, tem gente que precisa fazer a gestão dos documentos físicos que são digitalizados para o processo. E isso é uma coisa importante, que a Secretaria de Gestão olha no seu arquivo público, o ARQIP. Nenhum trabalho deixou de ser feito. Aliás,
a implantação do processo eletrônico abriu frentes de trabalho que talvez não estivessem sendo feitas com tanta velocidade antes e agora precisam ser feitas, porque mudou a forma de abordagem. Mas sobre ciências sociais, como a minha formação me ajuda ou me atrapalha às vezes para fazer o trabalho, né? E aí, falando muito da minha experiência pessoal como formado, né, como egresso desse curso. O curso me deu uma visão analítica muito presente, muito forte. A forma de encarar um problema é primeiro ler o problema, identificar quais são as instituições presentes, as regras presentes, os grupos, o que é o interesse do Estado, o que é o interesse da sociedade, o que é o interesse do fornecedor ou do parceiro, ou quem quer que seja que esteja ali, e aí é desenhar as relações, entender como elas funcionam, qual que é o fluxo de informações ali presente. Não estou dizendo que outras pessoas de outras formações não façam isso, e elas aprenderam a fazer isso também, talvez não com essa formação de fábrica ali da graduação. Assim como eu não tenho uma formação em direito administrativo ou em finanças públicas, que poderia ter me colocado muito na frente se eu chegasse e fosse trabalhar com orçamento público, que não foi assim também. Mas quem saiu de um curso de economia, de administração, de direito, com certeza chega com um arsenal de ferramentas ali que pode ser muito útil, né? E você, Larissa, dada a sua formação e as transformações desses últimos 10 anos na prefeitura, a sua trajetória, o que você observou? Como é que foi essa trajetória? Que inovações você foi vendo? Nossa, pensando agora, 10 anos é bastante filme, coisa, né? É um filme. Bom, eu tive algumas alocações também, né? Eu comecei meu primeiro dia como APPGG na prefeitura foi lá na COGEP, que é a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, onde o meu colega Tiago agora está. Mas na época eu fiquei lá por quase 2 anos e eu achei muito bacana porque por conta da nossa chegada, né, eu não fui a única APPGG que foi para lá, mas por conta da chegada dos APPGGs à época, a gente teve a oportunidade de iniciar um trabalho de gestão de processos. Existem muitos processos, né, em recursos humanos, sei lá, afastamento para participar de cursos, férias, enfim, imagina, né? Tudo o que a gente faz na nossa vida funcional. E nesse período foi um período que eu tive essa chance de trabalhar com redesenho de processos. Acho que inclusive eu fui para lá exatamente porque esse era o trabalho, então como a gente já falou antes, a beleza dessa carreira transversal e dessa carreira que trabalha por projetos, por competências, é justamente você saber qual é o desafio antes de alocar a pessoa. E lá havia esse desafio da gestão de processos, desculpa. Havia esse desafio da gestão de processos e como eu já tinha isso no meu currículo, né, na minha experiência no setor privado, eu vinha de uma consultoria que fazia gestão de processos, que mandava gente para o exterior para estudar a gestão de processos. Então, eu fui lá, botei que eu sabia fazer isso e me colocaram na coordenadoria de gestão de pessoas porque eu tinha essa habilidade, né, pelo menos. Não sei se uma competência, mas uma habilidade. E é muito bacana que isso se tornou a minha marca aqui na prefeitura, né? Todo mundo, quando fala de gestão de processos, fala com a Lari, vamos fazer um curso? Chama a Lari, vamos... Então, como que essa coisa se espalha, né? De uma pessoa pro coletivo e até para mais do que os nossos pares, mas, enfim, para outras pessoas da prefeitura. E lá, inclusive, teve um projeto muito legal, que é um exemplo de projeto que não deu certo, um projeto uma tentativa de inovação que não deu certo. Acho que o Samuel deve lembrar. Lembra que a gente tentou fazer o prontuário eletrônico? A gente avisou, talvez isso não funcione. Mas era mais sobre mais sobre fazer do que sobre conseguir, assim. Eu acho que o fato da gente ter tentado, a gente não resolveu o problema naquela época, não sei como está hoje, mas foi importante para as pessoas saberem que dava para
pensar em outras formas, de assim, não é porque, né, o prontuário, a pasta rosa existe, tem que existir para sempre daquele jeito, é possível pensar um pouco diferente. Isso foi lá na gestão de pessoas, há muitos e muitos anos atrás. Depois acho que eu fiquei mais 2 anos em CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura e Obras, né, da Prefeitura de São Paulo. E aí, olha que loucura, a minha formação é comunicação social, gente, eu sou uma comunicóloga, estava lá, de repente, em infraestrutura e obras, rodeada por engenheiros, e ajudando o pessoal a fazer planejamento de obras, porque eles faziam ali o planejamento da operação, do que está sendo construído, etc., mas assim, tinha uma dificuldade muito grande de casar isso entre obras, né? Então você tem drenagem de córregos, você tem construção de pontes, etc. Como que tudo isso fica, né? Como que você planeja tudo isso numa única peça orçamentária? O que você prioriza? O que você faz primeiro? Porque não é só ir lá e construir a ponte, às vezes tem que desapropriar. Aí já levou, né? Isso implica algumas questões de tempo, né? Que não é tão rápido. Então vai parar a obra aqui, o que eu faço com esse recurso, né? Então foi uma experiência muito legal, assim, uma experiência... Saber que dezembro chove muito, então não é bom começar a botar um canteiro de não dá para mobilizar em dezembro. Então isso, enfim, eu acho que foi uma experiência muito legal. Foi quando também eu tive um dos momentos mais gloriosos da minha vida de APPGG, que foi quando eu entrei num piscinão. Isso aconteceu comigo lá em CIURB. Tem umas fotos ótimas, assim. Era eu e a Márcia, que era uma outra colega PPGG que já não faz mais parte da carreira, em cima de um trator com mais 2 funcionários lá, né, da manutenção do piscinão, até o trator assim inundado até o meio, né, das rodas quase cobertas, e a gente lá em cima se equilibrando. Isso foi muito legal. Mas aí, enfim, depois acho que vem a alocação em Direitos Humanos, né, que é onde eu tô desde 2020. Eu cheguei em Direitos Humanos no dia que foi declarada a pandemia, né, enfim, oficialmente. Então, eu passei quase 1 ano alocada lá sem sequer conhecer os colegas, fazendo tudo meio remoto. Mas, enfim, também acho que uma experiência super interessante. Porque acho que foi onde eu tive a oportunidade de fazer mais coisas, né? Então, desde programa de metas até digitalização de serviços, com trabalhos muito gratificantes, assim, né? Muito legal você participar da construção do serviço de denúncia de LGBTfobia pelo 156, né? Assim, são oportunidades também que casam, né, aquela coisa do que eu quero ser profissionalmente, com o propósito de vida, com isso tudo é muito bacana. Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, você vai vendo as coisas acontecerem, né, não necessariamente porque você, assim, mas porque você fez, mas porque você ajudou a fazer, né, porque a gente não faz nada sozinho também. Então, mas aí quando você vê um colega seu, assim, uma pessoa de outro... nada a ver, da prefeitura, de repente ela fala, eu usei o serviço, foi ótimo, consegui registrar minha denúncia, aí você fica super feliz, né? Acho que tem muita coisa, né, que a gente participa. Por exemplo, hoje existe um programa na prefeitura que se chama Rede Cozinha Escola, que basicamente são cozinhas comunitárias, né, que a prefeitura direciona recursos, são parcerias. Eu estou falando agora já em função da minha última alocação, como, né, na área de parcerias, mas que a gente, então, credenciou uma série de cozinhas e a gente desenhou de uma maneira que essas cozinhas são equipadas, que elas recebem um recurso, e no final isso vira... enfim, alimentação, vira curso de gastronomia para o pessoal que está ali naquela comunidade. Essas são coisas que são sempre muito gratificantes e que a gente, como a PPGG,
tanto a possibilidade de participar como de ajudar a desenhar. São programas que a gente fez uma série de reuniões para conseguir desenhar, porque falando assim parece que é fácil, mas são 65 escolas, elas estão distribuídas no território, então onde que você vai, né, em que locais você vai colocar essas cozinhas escola, quanto que vai ser, como que vai ser esse repasse, né, até quanto você repassa, que permite que ela funcione, mas também, enfim, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas, quem vai ser o público, como que a gente vai saber quem está recebendo essa alimentação, aí envolve tecnologia, envolve um monte de coisa. Então, é sempre um desafio, mas porque é um desafio, é sempre muito gratificante, né? Acho que é um pouco isso. Tiago, e um filósofo na prefeitura, na carreira de APPGG, assim? Pois é. Nesses 10 anos, o que esse filósofo viu? Que mudanças você viu que foi parte da carreira, foi parte dos seus colegas? Eu acho que eu consigo falar um pouco sobre essa... E que lugares você passou, né? Eu acho que eu consigo fazer, usando um pouco a minha trajetória, falar um pouco sobre isso, né? Eu sou formado em filosofia, né? Sou bacharel em filosofia. E o meu primeiro lugar aqui na prefeitura, minha primeira locação foi na Secretaria de Licenciamento, né? E eu acho que isso daí fez até com que eu observasse um pouco melhor como a gente muda um pouco de identidade, de pessoa na prefeitura, né? Porque eu fiquei 4, 5 anos na Secretaria de Licenciamento e na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, né? Em todas as suas versões ali, né? Trabalhando com fluxos de aprovação. Eu cheguei ali para trabalhar com o Código de Obras e Edificações, acabou de sair, né? Também vai fazer 10 anos. O novo fluxo do Código de Obras e Edificações, e no ano seguinte para trabalhar no Aprova Rápido, que foi onde eu conheci boa parte da prefeitura, né? Porque o processo de licenciamento é um processo que lida com muitos atores diferentes, né? A gente lida com o verde, a gente lida com a procuradoria, né? A gente lida com transportes, enfim, a gente lida com as subprefeituras, a gente lida com muitos, né? E foi ali, eu acho, que me vi enquanto APPGG, né? Nesse trabalho, com muitas secretarias envolvido, né? Ajudando os meus colegas de uma secretaria a conversar com meus colegas de outra secretaria, né? E eu acho que o filósofo aí conseguiu se encontrar até pelo fato de que, sem ter esse crachazinho de profissional, de, né, eu sou formado em Direito, então esse é o meu perfil. Eu sou formado em Economia, então esse é o meu perfil. Eu podia criar o meu perfil através de um certo conhecimento basal, né, de base que eu tinha sobre algumas coisas e poder desenvolvendo a partir daí, né? E também podendo criar as minhas relações com as outras carreiras. Aliás, um beijo para todos os arquitetos e engenheiros que eu conheci na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, que estão comigo até hoje, que a gente conversa, né? E criei, né, um conhecimento e criei uma figura baseada nos meus 4 primeiros anos aqui na prefeitura como uma pessoa que trabalhava com alvará, né? Era assim até que os meus colegas me viam, né? Eu saí da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano na época, né? E fui para a Secretaria de Transportes também no dia em que a pandemia foi declarada, né? Um momento de fim de plano de trabalho de muitos APPGGs, né? Era um momento, e foi um ano na Secretaria de Transportes no qual, de fato, né, eu tive esse contato à distância, né, remoto, com boa parte dos servidores da área, mas também eu tinha lá 2 APPGGs, né, que me ajudaram, inclusive, né, a fazer essa entrada dentro da secretaria, que foi muito positiva até, né, pela presença deles, e tive um ano na Secretaria de Transportes no qual eu consegui ver outro lado, né, também desse processo de licenciamento e de uma série de questões que a prefeitura lida no transporte. Até que eu fui, em 2021, acredito eu, né, para a Secretaria de Gestão, para a gestão da carreira dos APPGGs, né? E lá
eu também comecei a virar outra pessoa. Eu comecei a conversar e fazer articulação intersecretarial, por causa que a gente estava aí na nomeação dos nossos outros colegas que chegaram, né? Não me recordo quantos eram, mais ou menos 79, acredito, 79. Né? 79. Institucionalizar os planos de atuação de todas as secretarias, lidar com as características que cada uma tinha de maneira diferente, né? Com a velocidade das coisas, né? Com a ansiedade dos novos ingressantes, com a ansiedade de quem está recebendo, né? E nesse trabalho todo fiquei 1 ano, até que fui convidado pela coordenadora de gestão de pessoas, né, para ocupar o cargo da diretoria de planejamento pessoal, no qual eu fiquei 6 meses, e hoje eu estou na diretoria do departamento de planejamento e gestão de carreiras, né, e aí na COGEP, na coordenadoria de gestão de pessoas onde eu estou hoje, a gente trabalhou, e é isso, né, nunca sozinho, sempre com um corpo, um grupo de pessoas, né, que tá junto ali. A gente trabalhou na reestruturação de carreiras, né? 2 que me vêm na mente agora é um novo quadro da Guarda Civil Metropolitana, os fiscais de posturas municipais, né? Ambos hoje numa estrutura bem diferente da anterior. A gente trabalha lá também agora com tudo que tem a ver com uma série de atividades de recursos humanos dentro da prefeitura, né, de gestão de pessoas, né, fazendo concursos, lidando com a política de estágios, lidando com as diferenças que cada secretaria tem entre si em relação a pessoal, né. E aí eu acho que a atividade, ser a PPGG é ser muitas pessoas diferentes, né. Eu acho que isso ao mesmo tempo e na nossa trajetória, né? Eu acho que é isso, né? Dá pra ver que eu comecei em 2016 sendo uma pessoa e hoje, em 2025, eu sou outra completamente diferente, né? Acho que, enquanto filósofo, eu tenho certeza que meus colegas também de outras carreiras, de outras formações fazem isso, né? Mas eu tento refletir, né, sobre a minha atuação, sobre como as redes relacionais se encontram dentro da prefeitura, né? As redes de conhecimento, como elas navegam dentro da prefeitura, né? Como cada um interpreta o que sabe e o que pode fazer dentro dessa organização, né? Tanto o pessoal eleito, quanto os comissionados, quanto os efetivos de carreiras de ponto, os efetivos de carreira meio, né? Cada um tem uma maneira de conhecer, de discorrer sobre as coisas, né? E a gente, eu acho que enquanto a PPGG, a gente precisa meio que lidar com todos eles para a gente conseguir fazer, né? De fato, ser um sistema da prefeitura, né? Respeitando, inclusive, né? As peculiaridades de cada um. Você diria que esse ao longo dos 10 anos, foi o seu principal desafio? Eu acho que essa... Primeiro perceber, né? Perceber isso, né? Perceber quem a gente é dentro desse mundo que a prefeitura né? Nós somos mais de 120 mil servidores ativos, né? Dentro da prefeitura hoje. E cada um tá ali para dar o melhor de si, né? Para fazer essa cidade, né? E eu sou uma parte desse grupo de servidores, né? E eu acho que o desafio, né, primeiro, né, não só além de se encontrar, é também ajudar cada um a se encontrar também, né? Porque o fluxo de gestão de processos tem muito a ver com gestão de pessoas, né? As pessoas saberem, né, se encontrarem, terem, né, um norte, né, um direcionamento para as suas atividades de vida, né, enquanto carreira na prefeitura, né? E eu acho, então, que o meu desafio, um dos maiores desafios que eu tive foi esse, né? O de me flexibilizar e tentar, né, fazer com que as pessoas em volta de mim também se sentissem confortáveis para poder dar o melhor delas, né? E é isso.
É difícil de responder assim de bate-pronto, ou mesmo tendo recebido o roteiro com os dias antes. Mas acho que um dos principais desafios é ser capaz de fazer interlocução rápida com muitas pessoas que têm informações diferentes, né? Como eu tinha falado antes, e pensando muito nisso que o Thiago falou agora, o APPGG está no meio de um circuito muito complexo, que tem vários andares e várias amarrações. O APPGG tem que fazer a ponte entre diferentes secretarias, entre diferentes níveis hierárquicos, entre diferentes tipos de gestor público. Você por exemplo, um APPGG no Laboratório de Inovação em Governo na cidade de São Paulo e está fazendo um projeto de insights comportamentais, e você faz um projeto junto com os auditores fiscais da Secretaria da Fazenda para reduzir a inadimplência do IPTU, você precisa desenvolver rapidamente formas de se fazer um par das pessoas que estão ali há muito tempo, há muitas décadas tocando aquele processo. Elas sabem tudo que existe sobre aquele processo para saber. E você acabou de chegar ali, o seu negócio é fazer inovação. Você vem com uma proposta sem um histórico e você precisa vender aquele peixe. Ao mesmo tempo em que você tem que vender aquele peixe para a secretária de gestão, que tem outra formação, outro objetivo, outro cronograma na cabeça. Ao mesmo tempo que você tem que vender aquele peixe para pessoal de tecnologia que vai fazer aquilo funcionar. Então essa versatilidade é um desafio importante. Eu não posso concordar mais do que com o que os colegas já colocaram. Você acha que para você também o principal desafio é... Esse desafio é bem grande, né? Esse que o Samuel traz. E ele é real, assim. Eu acho que por muito tempo ele ocupou o meu coração, assim, com como fazer isso, né? Mas eu acho que, assim, vou acrescentar talvez um último ponto, que assim, é fato que, né, muitos dos APPGGs nomeados, com o passar do tempo, começam a assumir cargos de chefia, de direção, né? Isso eu não vou saber os números exatos, mas eu sei que muitos colegas estão nessa posição. E quando eu me vi nessa posição pela primeira vez, eu acho que eu percebi que tem um desafio muito grande quando a gente se coloca nessa qualidade de APPGG, chefiando uma equipe, um grupo, enfim, que é o de gestão de pessoas. E desde então, desde que isso aconteceu comigo na minha carreira de APPGG, é o que mais ocupa a minha cabeça desde então, assim, como fazer a gestão das pessoas, né? Como motivar aquela equipe, como demonstrar empatia, como me comunicar com essa equipe que muitas vezes é muito diversa, muitas vezes são pares, né? Seus próprios pares estão ali naquela equipe. Isso para mim também é um desafio bastante grande, assim, é um desafio que eu sigo pensando todos os dias nisso, porque ao mesmo tempo, né, existem parâmetros, existem resultados que precisam ser entregues, e é uma arte fina a de conseguir ter essa equipe muito motivada, muito, né, preparada, porque não é só motivar, mas tem que dar as ferramentas para que aquela equipe consiga atingir os resultados que são pretendidos, às vezes em cenários muito adversos, às vezes num contexto que, né, o resultado depende não só do trabalho da própria equipe, mas de outros atores, né, outras forças. Então eu acho que eu destacaria também as ações de gestão de pessoas como um desafio aí para os APPGGs, não só agora, mas para os que estão chegando, que um dia vão ter que lidar com essa situação também. Gente, que riqueza. Nós ficaríamos aqui, eu acho que o dia inteiro conversando. Mas eu vou fazer uma proposta que é bem cruel. A gente conversou sobre o passado. Eu queria que vocês fizessem uma breve reflexão do que
vocês esperam? Como vocês veem os próximos 10 anos da carreira? Quem se habilita? Eu sei que é uma pergunta. Os próximos 10 anos? Olha, eu vejo que o legado é a institucionalização. 10 anos, né? Em 10 anos a gente já avançou muito. A gente tem a PPGGs hoje no centro de programas muito estratégicos, né? De políticas públicas aqui no município. E acredito que daqui a 10 anos a gente vai estar com essa rede mais fortalecida, mais bem articulada, né, em todas as secretarias, né, então participando dos fluxos estratégicos do município, né, dentro de posições estratégicas, ainda mais né, dentro do governo, para trazer essa tecnicidade, né, esse olhar de competências organizacionais, de competências técnicas para todo o campo da organização, né, prefeitura, né, conseguindo assim a gente fazer mais inovação, quebrando mais muros institucionais que talvez ainda existam hoje. Eu acho que eu vejo isso. Esse é o futuro que eu vejo. Eu vejo uma carreira mais numerosa. Daqui a 10 anos, talvez a gente tenha algumas centenas, poucas talvez, mas de APPGGs, né? O Thiago vai conseguir aumentar o número de vagas lá na COGEP, Coordenadoria de Gestão de Pessoas. E além do número, já vejo um movimento, talvez nos últimos 10 anos meio lento, mas já tomando forma e cada vez mais, e agora com a entrada dos novos nomeados aí no ano passado, a gente viu que isso começou a se mostrar, que é uma especialização de grupos dentro da carreira, né? Existem grupos de APPGGs, não necessariamente no mesmo órgão, mas que se identificam e se reconhecem como, aspas, especializados em planejamento de políticas públicas finalitárias, especializados em gestão de processos, especializados em gestão de pessoas, especializados em orçamento público, especializados em educação e interseccionalidade, eu acho que esse é um ponto que vai começar a ser cada vez mais forte. A transversalidade e a interseccionalidade nas políticas públicas, mais do que nas pessoas que estão na prefeitura, né? Com mais APPGGs e também com mais pessoas de outras carreiras, a gente vai conseguir deixar isso mais institucionalizado, mais fluente na prefeitura. E é isso que eu vejo. Daqui a 10 anos a gente vai ter mais APPGGs, grupos mais especializados e com mais facilidade para trabalhar com essa interseccionalidade. Vamos fazer uma conversa mais profunda sobre isso? Sim, claro. Só marcar. Larissa. Olha, eu não sei se eu consigo exatamente imaginar como vai estar daqui 10 anos. Mas eu pensei em algo que eu gostaria de ver, né? Que estivesse acontecendo daqui 10 anos. Porque é isso, né? É um grupo de profissionais diferenciados, com muitas experiências diferentes, multidisciplinares, que estão tendo atuações riquíssimas, né? Tudo isso que a gente falou hoje. E aí eu adoraria que daqui 10 anos a gente tivesse conseguindo cultivar ou tirar mais proveitos desses conhecimentos todos que a gente e muitas pessoas juntas vem construindo enquanto carreira, assim. Acho que daqui 10 anos, nós que já estamos aqui há 10 anos, a gente vai ter passado por muita coisa, a gente vai ter muita experiência que pode agregar, assim como vai ter gente chegando nova, com outros conhecimentos, com coisas que a gente nem achou que ia ser uma questão em 2035.
Eu quero muito pensar que a gente vai fazer gestão desse conhecimento, assim, de uma forma ou de outra. Eu não tenho uma resposta, não sei como, mas enfim, que a gente seja capaz de pensar em mentoria, se for o caso, ou mas de fazer... Eu não falo de um repositório de conhecimento, porque isso a gente já tem, mas enfim, é realmente como a gente vai aplicar, né? Que caldo que a gente vai fazer com todos esses ingredientes que a gente tem hoje, e haverá mais em 2035. Então, é um pouco isso que eu fico pensando aí para o futuro da carreira. Meninos, obrigada a todos vocês, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Teremos mais podcasts sobre os 10 anos da carreira e outros episódios do SEGcast. Ouça o SEGcast, o podcast da Secretaria Municipal de Gestão.